Tudo bem? Como vão? Obrigado aí, viu, Pedro, Esther? Muito legal a apresentação Nada. de vocês aí, viu? Obrigada. Introdução. E bom, muita alegria poder estar aqui, tá? E passar algumas informações, passar um pouquinho da experiência, né? E ajudar aí no que for preciso para a gente desenvolver essa cultura dessa tecnologia, né? Maravilhosa que é as estruturas de bambu, as construções com bambu. Então, agradeço imensamente o convite aí, primeiramente da professora Kate, lá da UFAC, e de todos vocês aí que estão organizando aí, muito legal a organização, viu? Então, de parabéns. Muito bom. Obrigada. Legal. Bom, posso começar? Como é que é? Qual que é a ideia? Pode, com certeza. A palavra é Ah, sua. tá À bom. Legal. Então tá, gente, eu quis fazer um pouco diferente, né, dessa vez, justamente para a gente fazer algumas discussões da realidade, né, porque geralmente a gente vai fazer uma palestra, a gente vai falando dos benefícios e das coisas boas, coisas legais, então acho legal a gente entrar em alguns nós também, né, o que está pegando, como é que está funcionando, então a conversa vai ser um pouco nesse sentido, né? Trazer um pouco da realidade aí do que está acontecendo aqui no Brasil e como é que a gente faz para a gente desenvolver, né? Eu estou bastante envolvido aí nessa parte de estrutura de bambu, né? Tanto na pesquisa, na construção do projeto, na execução, capacitação. Então, dentro do universo da construção do bambu, das estruturas em bambu, eu estou bastante envolvido. Então, posso compartilhar aqui uma apresentação, gente? Com Sim, certeza. legal. Fica à Então, vou vontade, botar professor. aqui, share screen. Ok. Bom, vamos lá, né? Bom, primeiramente, por que usar o bambu roliço, né? Então, a gente está falando principalmente do bambu roliço. É lógico que a gente tem outras formas de utilizar o bambu in natura, né? A gente pode usar como ripa, como esteira, como meia cana, a alma do bambu, tem várias formas da gente utilizar o bambu in natura, ou seja, sem um processamento industrial. Mas o bambu roliço, né, que é, vamos dizer assim, a principal uso desse material. Então, assim, primeiramente, recurso sustentável. Sem dúvida, não vou entrar aqui nos detalhes, mas é um recurso, não existe material de construção mais sustentável que o bambu, né? Pode ser comparado com qualquer um que ele vai ter uma pegada de carbono, um gasto energético menor de qualquer matéria-prima construtiva, né? A diversidade de espécies é muito bom, né? Você tem aí mais de 250 espécies no mundo aí que são lenhosas, que dá para usar em construções. É um material muito leve, fácil de você manusear, né? Alta resistência físico-mecânica, alta eficiência estrutural. Então, um bambu já veio da natureza já numa condição ótima, né, de eficiência estrutural. Versatilidade, né, quando a gente percebe alguns projetos na Ásia, né, aquelas formas orgânicas e formas contemporâneas, modernas, então o limite realmente é a criatividade, né. É uma estética diferenciada, logicamente, a maioria das pessoas que constrói com bambu gostam do bambu, né? Dificilmente a pessoa vai ser convencida de usar o bambu se ela não tem nenhuma afinidade. Então, é uma estética diferenciada. O simples acabamento, né? O material já vem pronto da natureza, isso é fantástico. E é um material de baixo custo, né? Somente em países que têm a cultura do bambu, no caso, muito plantio, né? Aqui no Brasil, a gente ainda considera a maioria das espécies ainda um material nobre, né? Porque não tem tanta disponibilidade, não é tão fácil você adquirir, você não vai em qualquer loja de material de construção e compra o bambu, né? E aí, quando a gente começa a perceber a eficiência, né, estrutural dele, né, ele é um material roliço, cilíndrico, né, então ele tem resistência em todas as direções, logicamente ele vai ter uma ovalacidade, ele é um pouco oval, né, mas ele teoricamente, ele tem uma inércia, uma resistência igual para todas as direções. Então, se você pegar essa vara aqui e usar em qualquer direção, ela vai ter praticamente resistências muito parecidas, né?
E, além disso, ainda, a natureza jogou todas as fibras, toda a resistência para a parte externa do bambu. Então, exatamente onde ele precisa, né? Então, do ponto de vista de engenharia, o tubo, a seção tubular é a seção mais eficiente, e o bambu ele veio, né, já pronto da natureza nesse sentido. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com uma estrutura pilar-viga, sistema pilar-viga, né, simples de compreender, um pilar de 3 metros de bambu e um pilar de concreto também de 3 metros de bambu, tá? Eu coloco aqui, dentro de alguns cálculos que eu já fiz, um pilar de 16 de diâmetro vai cumprir a mesma função em termos de carga que um pilar de concreto. Vai cumprir a mesma função numa casa térrea aí, de um pilar de concreto de 25 por 9. Um pilar de concreto de 25 por 9 vai pesar 170 quilos, enquanto um pilar de bambu na faixa de 21 quilos, né? Então, assim, é infinitamente mais leve e ele já vem pronto praticamente. Você precisa fazer um tratamento imunizar contra insetos e fungos, né? Mas você vai olhar para o concreto, você tem areia, você tem brita, você tem o cimento, você tem a forma, né? Você tem uma mão de obra imensa e você tem todo o resíduo que é gerado a partir disso aqui. Então, não desmerecendo o concreto, que é um material fantástico, mas se a gente for olhar realmente ao pé da letra, essa pegada energética, pegada ecológica, né, que a gente fala, do bambu é muito inferior, né? E aí a gente começa a pensar, o bambu ripado ou roliço, né? Tem muita gente utilizando o bambu ripado, né? As ripas de bambu são interessantes para a gente trabalhar, principalmente do ponto de vista estrutural, com arcos, com vigas curvas, né? Com elementos curvos. Por quê? Porque, por exemplo, aqui uma estimativa que a gente faz, um bambu de 16 de diâmetro, vai ter uma inércia, né, que é uma informação importante para o dimensionamento estrutural, de 2.199. Enquanto uma viga, se você pegar essa mesma seção, né, se você pegar, por exemplo, ripar ele, fazer uma viga laminada com ele, você vai precisar de uma seção de 16 por 6,5 para ter uma inércia muito parecida. Então, você vai precisar de 30 ripas, né, desse bambu para fazer uma seção dessa, enquanto que um bambu desse aqui de 16, você faz 9 ripas. Então, você vai precisar praticamente quase 4 varas para fazer uma seção quadrada com a mesma resistência. Então, assim, ripa é muito legal para fazer arcos, para fazer peças curvas, mas em termos de resistência, o bambu roliço, ele é muito, praticamente 3 vezes mais eficiente do que um feixe de ripa. Isso é uma informação interessante. Uma forma de você aumentar a resistência, por exemplo, de uma viga é você duplicar, triplicar, né? Você começa a aumentar a inércia dessa peça e começa a aumentar, assim, a resistência, né? Isso é muito comum também em madeira, mas em bambu mais ainda. As pessoas perguntam como é que eu faço para vencer um vão com uma vara, um vão de, sei lá, 6, 7 metros. Duplica, triplica, né? Tem que fazer uma verificação e você vai duplicando, triplicando. Importante sempre a gente fazer a ligação entre essas peças, né? Quando a gente vai fazer uma viga composta, a gente tem que fazer a ligação, usualmente trabalhamos aí com uma barra de 3/8, né, polegadas a cada metro, então isso garante uma união, né, entre elas, e assim você consegue aumentar bastante a resistência das vigas. Também podemos usar diagonais, né, para também reduzir esse vão aí e conseguir vencer vãos grandes com o bambu, vãos retos, né. Aqui um gráfico produzido ali pelo Jansen, só para a gente ter uma ideia em relação à resistência, né? Aqui a gente fala de resistência pela densidade, né? Essa parte mais verde clara. E aqui é a rigidez pela densidade. Então, a gente observa que o bambu ele está acima da madeira, do concreto, em termos de força por massa, né? Por densidade, e também do concreto, bem acima do concreto, né? Em termos de resistência por massa. E praticamente se equipara ao aço, né? O aço,
muito mais resistente, né, é mais resistente, mas também o gasto energético para ser produzido é muito grande. Aqui a gente observa algumas questões, por exemplo, aqui a gente tem a tensão de compressão, por exemplo, de um Dendrocalum asper, que é um bambu que a gente utiliza muito, que é um bambu conhecido como bambu gigante, né? A gente tem aqui valores na ordem de 60, né, 68 newtons por milímetro quadrado, enquanto, por exemplo, o concreto armado, a gente usa lá 25, 30, então, muito maior, né? Outra coisa que a gente observa aqui nessa tabela é a quantidade de umidade presente na peça e a resistência. Então, o que a gente observa? Por exemplo, uma vara de Dendrocalum asper, com 20,83 de umidade interna, né, ele vai ter 68 de tensão de compressão. Ele com 15 já foi para 73. Então, assim como a madeira, né, isso é muito comum na madeira, nas madeiras em geral, quanto mais seco tiver o bambu, mais resistente ele vai estar. Só que é difícil a gente conseguir bambu seco, tá? A gente não tem um mercado formalizado. Então, quando a gente vai construir, a gente vai praticamente colher para construir. É muito raro alguém ter estoque de bambus, né, para vender aqui no Brasil. Ainda, isso aí pode mudar, né? Aqui a gente consegue observar também a questão da vara, né, do colmo. Quando você vai numa touceira, numa mata, você corta o colmo inteiro, então você vai ter resistências diferentes também. Na parte basal, vai ser mais baixa do que no meio, do que lá em cima. Então, a parte apical, ela é mais resistente. No entanto, a parede é mais fina. Ela está suscetível a rachaduras, a rachar, tá? Ela é mais torta. Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente vai usar mesmo a parte basal e no máximo, a parte média, tá? A parte lá de cima, a gente pode usar para fazer ripa, pode usar para fazer esteira, mudas também, em algumas espécies, né? Mas, então, assim, eu sempre, quando eu vou fazer obras, eu trabalho no máximo com a parte basal e média. Aqui um outro estudo para a gente fazer uma comparação. Aqui é um guarda angustifolia com 97 milímetros de diâmetro, né? Mais ou menos 10 centímetros de diâmetro. E comparando uma viga de 3 metros, tá? Uma viga biapoiada de 3 metros, comparando com aço. Tá? Então, a mesma carga, o mesmo vão, eu poderia trabalhar com um bambu hipoteticamente, de 84 milímetros. Bambu não, um aço, perdão, com parede de 1,1. Né? Mas, disponível, a gente vai ter esse aqui. Esse aqui é um estudo feito por um colega meu, o Davi Trujillo, lá na Universidade na Inglaterra. Então, o que ele coloca aqui? Que em termos de massa, para resistir o mesmo vão, né, o bambu tem a menor massa, tá? Então, isso significa que o bambu consegue suportar a mesma, mais carga, no caso, com menos massa, tá certo? Basicamente isso aqui. Outra informação interessante é a consumo energético, né, megajoules por metro cúbico por unidade de resistência, megapascal. Então, o bambu está aqui com 30, né, megajoules por metro cúbico no MPa, enquanto o aço, 1.500. Então, entre os materiais utilizados em estrutura, o bambu está lá embaixo, né? Então, está aí várias informações, fechando com essa aqui, o porquê usar o bambu roliço. Além dele ser muito resistente, o resíduo dele, enquanto aqui em cima é o resíduo do bambu, que a gente pode usar para um artesanato, fazer qualquer coisinha, queimar, pode, né, fazer, até descartar na natureza, não tem problema, se não tiver tratado quimicamente, com químicas pesadas, enquanto uma estrutura de concreto, você, né, o resíduo que gera é muito resíduo, né, madeira, cimento, areia, aço, resíduo muito grande. Então, fechando essa parte aqui, algumas questões em relação a por que utilizar o bambu roliço. É um material incrível que já está pronto e, do ponto de vista de eficiência, alta eficiência em relação aos outros materiais.
Algumas normas técnicas que estão disponíveis aí no mundo, né? E, assim, a norma mais utilizada, na verdade, é a norma ISO 22156, que é uma norma internacional que trabalha com vários tipos de, qualquer tipo de bambu, né? A gente tem uma norma muito boa, que é a norma colombiana, e a norma peruana também, que são normas muito completas, que trabalham com situações muito críticas, que eles têm muito terremoto, né, muito sismo, então é muito restritiva a norma. Inclusive, tem muitas pessoas que não gostam da norma, né, falam que restringe muito a construção. No entanto, a nossa norma que a gente acabou de aprovar, né, a norma ABNT 18828, estrutura de bambu, parte 1 e 2, a parte 1 seria projeto de dimensionamento, e a parte 2 seria a parte de ensaios técnicos, né? Então, essa norma já foi aprovada, está para ser publicada, né, graças a um esforço-tarefa aí de vários profissionais, capitaneado aí pelo professor Normando, lá da Universidade Federal da Paraíba, e já ela está aí, já disponível para a gente poder utilizar. É uma norma aberta, uma norma que trabalha com vários tipos de bambus, qualquer seções, você pode trabalhar qualquer diâmetro, qualquer seção de bambu roliço, né? E não é uma norma que amarra. Essa norma a gente buscou, principalmente da norma de madeira, norma de estrutura de madeira 7190, e da ISO 22156. E a partir do ano que vem, 2021, tive a notícia agora do querido David Trujillo, grande pesquisador lá colombiano que mora na Inglaterra, nós vamos ter agora uma revisão muito completa da norma 22156, da ISO, né, que vai ser uma norma realmente que vai abarcar aí várias situações e nos trazer cada vez mais segurança para a gente projetar estruturas. Bom, indo um pouco mais agora na prática, né, a gente tem aí o como, né, então como é que seria isso aí, como é que a gente compra esse como, né, então a gente tem que, hoje, temos alguns fornecedores, alguns poucos fornecedores, 5, 6, 7 fornecedores, que você pode, por exemplo, eu daqui de Brasília, encomendar um caminhão de bambu tratado. Existe? Existe. Qualquer pessoa aí no Brasil pode encomendar, ok? Talvez não seja a melhor situação, né? Primeiro, porque você tem um gasto energético aí pelo transporte, e segundo, que você acaba gastando um custo adicional aí com frete, né? Mas, importante a gente, quando for pedir, ter uma classificação. Então, essa classificação dos fornecedores, também a gente vai começar a trabalhar agora no ano que vem. Vai ser a próxima norma, que é a classificação padronização dos comos, né? Como que a gente quer que esses comos sejam? Como que a gente precisa, né? Qual que é o diâmetro, qual que é a conicidade dele e várias outras coisas. Então, hoje ainda existe uma dificuldade grande em trabalhar com isso tudo, mas acredito que em breve nós teremos aí matéria-prima padronizada, né? Uma forma da gente conseguir bambu hoje é garimpando, né? Então, muitas pessoas fazem isso, ou seja, chega na sua cidade, começa a procurar um bambu lá, dos prioritários, né? Dos melhores bambus que a gente tem para construir, e vai fazer a colheita, vai fazer o tratamento, vai fazer todo o processo. O cara chega numa cidade que não tem, as pessoas não conhecem nenhum bambu, então quem que vai fornecer para ele tratado? Não tem como, né? Então a pessoa tem que colher, e eu vou falar para vocês, fazer a colheita de uma árvore, de um eucalipto, né? É uma coisa, você está ali, você derruba o eucalipto. Agora, você fazer uma colheita, geralmente essas touceiras que nunca foram mexidas, assim, substancialmente mexidas, elas estão toda entrelaçada uma na outra, né? Então você tem que fazer um corte, às vezes corte raso, e é uma operação de guerra, tá? Eu já vi situações assim, muito arriscado, muito perigoso, não é fácil operar a motosserra, né? Então o garimpo, muitas vezes as pessoas desistem de trabalhar com bambu porque colher esses bambus, né? Principalmente estou falando do asper, que é o bambu, talvez um dos bambus mais procurados, bambu de touceira, né? Você vai falar do bambu moçô, dos filostax, que são de mata,
é mais fácil de você colher. Mas, principalmente, na minha opinião, esse é o melhor, eu gosto mais, né, em termos de resistência, de beleza e tudo. Fazer o garimpo dele é muito complicado. Então, você entrar numa torceira dessa, conseguir tirar, e acaba tirando varas de todo jeito. Então, acaba que você consegue um valor mais baixo, porque muitas vezes o cara está oferecendo ali por um preço baixo, né, para você fazer a colheita, mas você acaba tendo que colher varas que não estão maduras, né, acaba tendo que colher varas que estão tortas demais, que não é o problema, você pode trabalhar com uma construção, aproveitando a tortuosidade do bambu, mas, então, o garimpo é uma situação que muitas pessoas desistem por conta disso. Então, a gente precisa ter bons fornecedores, né? É lógico que, se você planta, eu falo sempre, né, comprou um sítio, planta bambu, e você vai todo ano tirando, então você vai manejar a sua torceira, você não vai ter o mesmo trabalho, você vai conseguir colher sempre varas maduras, com qualidade. É diferente de você pegar uma torceira não manejada. Quem já cortou uma torceira de bambu gigante sabe o que eu estou falando. Aí aqui um preço, todo mundo me pergunta preço, né? Vamos trazer um preço, então. O Phyllostachys edulis, que é o bambu moçoa, que é um bambu muito utilizado para construção, né? Esses dois bambus talvez sejam os mais utilizados, tanto o Phyllostachys edulis quanto o Dendrocadon asper. O Phyllostachys edulis, lá no fornecedor, ele cobra, na média, R$ 9,00 um metro linear, tá? Então, ele vende geralmente a dúzia, e fazendo as contas aqui, vai sair mais ou menos a R$ 9,00 um metro linear. Não é um preço barato, né? Porque a disponibilidade ainda não é abundante. Na China, a quantidade de tem bambu na China, esse aqui, com certeza, ficaria pela metade. Já o gigante, o asper, na faixa de R$ 10,00 um metro linear, tá? Tratado, eu falo isso aqui tudo já tratado por imersão em sais de boro, tá? Então, o custo mais ou menos esse. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma estrutura hipotética aí de pilar, sistema pilar-viga, uma casinha, um chalé, uma casa, em que eu fiz as contas lá e eu vou precisar de 250 metros lineares de peças, né, de varas, de material para estrutura. Se eu for trabalhar, por exemplo, com angelim pedra, equivalentemente, uma equivalência do ponto de vista estrutural, eu trabalharia com uma peça de 50 por 100, né, milímetros. O valor por metro quadrado está em média R$ 32,00, então eu teria aí de material mais ou menos R$ 8.000 de material para fazer uma estrutura pilar-viga com vigotas de angelim pedra, no caso. Se eu for trabalhar com um asper, como vocês veem na foto aqui, que é um material maravilhoso, trabalhando somente com a parte ali, com os primeiros 10 metros do colmo, né? Também com os mesmos 250 metros, eu gastaria, já tratado, já com frete, né? R$ 17,00 o metro. Então, eu teria um valor aí quase a metade. Se eu for fazer garimpo, embora o garimpo seja muito difícil, muito complicado, eu vou gastar no máximo R$ 1.400, né, contando a colheita e contando o tratamento, que em média de R$ 10 a R$ 15 por vara tratada, né? Então, eu teria aí um total de mais ou menos R$ 1.375 a R$ 1.400. Então, assim, mesmo assim, muito mais barato. Então, eu quero dizer o quê? Que o melhor é plantar, mas não é todo mundo que tem condições de plantar. Então, que tenhamos aí fornecedores de qualidade que possam nos fornecer. Essa aqui é uma ficha de recebimento de materiais, né, que eu elaborei para uma obra que a gente fez há um tempo atrás, que foi inclusive a Aldebrecht que executou, e tinha uma série de questões que a pessoa tinha que observar para receber o material. Então, a dimensão, o diâmetro, né, a forma de tratamento que foi utilizada, a umidade média entre 12% e 18%, ele tinha que estar colhido a partir do 4º ano do nascimento do broto, a parte basal e média do cômus, né, somente, não utilizar a parte apical de jeito nenhum. E, então, algumas questões que a gente tem que deixar bem definido, né, observar a presença de brocas, conicidade, né,
várias questões aí que a gente tem que observar, e questão de armazenamento, né, para a gente ter realmente uma qualidade máxima em relação ao material que a gente está usando. Esse é fundamental. Quando a gente vai aqui para a nossa norma que vai ser publicada, a gente define também uma conicidade. Então, ele não pode ter mais de 1% de conicidade, ou seja, uma vara de 6 metros, ela não pode ter aqui, por exemplo, 16 e 10, no máximo, que ela vai ter aqui. Então, a conicidade também faz parte da norma, entre outras questões aí envolvidas, né? As trincas e rachaduras, também a norma vem trazendo aí uma questão que o tamanho da rachadura não pode exceder 20% do tamanho da peça. Então, se eu tenho uma peça de 10 metros, eu posso ter no máximo 2 metros de rachadura, né? Então, isso é importante. E quando aparecem as rachaduras, o que eu faço? Então, a gente tem que ter procedimentos para isso, né? Você não vai descartar o material, mas eu não posso usar o material assim. Então, eu tenho que utilizar abraçadeiras, eu tenho que fazer outros elementos aí para poder utilizar esse material, né? E uma coisa que a única coisa que a gente tem certeza é que existe uma grande possibilidade dos bambus racharem. Todas as espécies racham. Árvores de crescimento rápido têm essas tensões internas muito grandes, né? E que eles tendem a rachar. Eucalipto racha muito, né? Crescimento rápido. Então, o bambu também tem isso, racha muito. O grande problema é que quando o bambu racha, as pessoas sabem que ele é oco, e o cliente está ali na obra, né, em casa, o bambu racha, e a pessoa começa a ficar receiosa, não, pô, está acontecendo alguma coisa, né? Então, temos que ter certeza, ele vai rachar ou não tem como saber. Os ensaios, como os roliços, né? Então, uma grande questão, a gente tem que padronizar, né? Agora que a gente tem a norma, padronizar os ensaios e começar a realizar ensaios físico-mecânicos. Por exemplo, esse aqui foi um ensaio que eu fiz com bambus eutudoides, né? São equipamentos totalmente diferentes dos equipamentos feitos para madeira, para ensaio de viga de madeira, e tive que fazer, né, fabricar esses aparatos todos aqui para poder fazer o ensaio de flexão, né? Chegamos aí a módulos de elasticidade altíssimos, né, para 30 mil newton por milímetro quadrado, muito alta mesmo, maior do que grande parte das madeiras, e também tensões de flexão altíssimas, né? Então, temos que padronizar esses ensaios. Esse ensaio que eu fiz foi um ensaio do meu mestrado, e essa aqui foi a primeira estrutura que eu fiz a partir desse bambu, que era um bambu que era pouco utilizado, né? E essa aqui foi a primeira estrutura de experiência que a gente fez, trabalhando já com um sistema de ligação basicamente de sobrepor, né? São ligações mais simples, né? Feixes, composição de peças. Aqui um ensaio de flexão foi feito lá no Instituto de Ecologia de Veracruz, no México, uma viga dupla, né? Fazendo ao contrário, aqui ela está travada nos cantos e a carga está vindo de baixo para cima, também espaçadas, a aplicação de carga é diferente da aplicação de carga de madeira, e observar o comportamento das rupturas, né, como que ocorrem as rupturas, isso é muito importante para a gente ter esse histórico. As ligações, a gente sabe que a ligação é uma questão muito importante aí nas estruturas, tanto de madeira quanto de bambu, só que o bambu ainda é mais, porque o bambu ele tem uma resistência a cisalhamento muito baixa. Então, a tendência é que o bambu cisale na ligação, né? Então, a gente nunca, por exemplo, vai trabalhar o esforço de tração no bambu, nunca a gente vai conseguir toda a capacidade de tração que o bambu aguenta. Ele sempre vai romper na ligação, ou na barra, ou por cisalhamento na barra. Essas aqui são algumas ligações que estão na norma, né? Ligações básicas, ligações de boca de peixe, ligações de 45 graus, utilizando barra roscada. Aqui a norma de estruturas de madeira e bambu da Colômbia, onde eles já fizeram uma série de ensaios e já definiram
de acordo com o parafuso que você utiliza, qual que é a carga máxima que você pode considerar no cálculo estrutural. Carga de cisalhamento perpendicular, paralelo às fibras e perpendicular às fibras. Então, a Colômbia está muito avançada, já fez vários ensaios, né, em relação a isso. A questão é que a Colômbia só tem um bambu, praticamente trabalha com o guado angustifolia, que é um bambu fantástico, maravilhoso, né, e eles trabalham basicamente com esse bambu. Então, eles conseguem explorar esse bambu até o limite, né, inclusive eles consideram que praticamente a maioria dos estudos em relação ao guado já foram feitos. O estudo maior agora estão nas ligações, no desenvolvimento de novas ligações, né? Então, por exemplo, aqui, se você desenvolver uma nova ligação, quiser experimentar, então é importante, quiser utilizá-la numa estrutura, né? Você tem que, de preferência, fazer ensaios. Isso aqui é uma estrutura, é uma ligação com bambus atudoides, com amarras e pino, né? Aqui a gente usou um pino na transversal com eucalipto dunes, e submetemos aqui a carga, e chegou numa média aí de 990 quilos, algumas menos, algumas mais, mas uma média aí de 990 quilos, para até romper essa ligação. Essa aqui, no mesmo princípio, só que fazendo ela de forma perpendicular, e também essa aqui aguentou menos, porque geralmente rompia no pino, né, então aguentou 400 quilos. Então, propôs uma nova ligação, tem que ensaiar. Essa aqui é uma outra ligação que a gente fez ensaios também para poder produzir os domos geodésicos, né? E tivemos que fazer vários ensaios aqui para verificar qual que era a resistência desse tipo de situação que a gente estava trabalhando. E aí, né, para trabalhar com situações em série, estruturas em série, estruturas que você possa montar e desmontar, nada melhor do que uma ligação metálica. Você chega ali, parafusa, tira, parafusa, né? Para isso tivemos que fazer reforços com madeira, né, colagem, com poliuretano, fazer todo um processo e fazer os ensaios técnicos aqui para verificar a resistência dessas ligações. Mesma coisa com esse galpão aqui que a gente produziu, verificar também se o tipo de ligação aqui que a gente propôs resistia tanto à compressão quanto à tração nas tesouras, né? E também fazer provas de carga, né? Ensaiar, montar pequenas partes da estrutura e ensaiar, ver como é que funciona a estrutura montada, né? Às vezes o comportamento pode modificar, né? Devido à alta variação que tem as peças. Então, fizemos aqui, montamos essa estrutura, ficou bem bacana, e possibilitou aí montar e desmontar várias vezes, não tive nenhum problema com as ligações, graças a realmente um dimensionamento bem apurado aí do sistema de ligação. Esse aqui é um outro sistema de ligação, pensando nessa questão da pré-fabricação, né, quando você trabalha com sistemas pré-fabricados fica muito mais barato, você não precisa fazer boca, o nível de artesanal é bem menor, então desenvolvemos também umas chapas para montar icosaedros, montar gazebos, muito rápido, né, montagem em menos de um dia, montava toda a parte de estrutura e cobertura. Legal. Questão do fogo. O pessoal pergunta muito, fogo, né, como é que é a questão do fogo? Bom, gente, a gente observa aqui nesse gráfico que relativa, tensão relativa, né, então vamos dizer que aqui está todo mundo 100%. Aqui ele está falando bambu roliço, guarda roliço, laminado e o plywood. Olhando para o bambu roliço, né, então a gente tem aqui, ele vai aumentando a temperatura, 50, 100, de repente quando chega a 100, 150, ele decai drasticamente, né? Então a gente tem que evitar ao máximo queimar demais, maçaricar demais o bambu, pode torná-lo resistente a intempéries, a rachaduras, pode, mas a resistência decai muito, acima de 150 graus. Por isso, se você for olhar na norma colombiana, por exemplo, ela vai restringir até 65 graus Celsius. Então, o que acontece? Você vai ter, você não vai poder usar, por exemplo, em cozinha, próximo de forno, né? Então, vai fazer uma estrutura em cozinha,
não use o bambu ali perto, pelo menos a norma colombiana não deixa, né? Não permite, tá? Chega no máximo a 65 graus Celsius. Questão de imunização, importantíssimo a imunização controlada, né? Eu, lá no começo, há 15 anos atrás, fiz algumas obras que não tinha ainda muito critério na questão do tratamento, então eu tive problemas. Pior coisa que tem é você ter que aplicar inseticida, né, em construção já pronta, isso é muito desgastante. Então, o bambu vai construir, o objetivo é construção permanente, né, fazer tua casa, fazer uma construção que vai ficar lá 20, 30, 40, 50 anos, então, a imunização tem que ser realmente controlada e padronizada, tá? Porque esses insetos, tanto o Dinoderus minutus quanto esse cloroforos anulares aqui, eles destroem material. Outra questão, a patologia no sentido de fungos, né? Apodrecedores e manchadores. Então, aqui a gente tem um manchador à esquerda e aqui à direita a gente tem um apodrecedor. Então, zero água. Não adianta fazer o tratamento com sais de boro e deixar ele exposto à água, nem que seja ali o beiral. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com chuva que está pegando ali no beiralzinho, ali, ó, pegando, somente locais muito úmidos, né? Então, proteção. Muitas vezes a gente vê construções na internet, em bambu, aquela coisa sem proteção nenhuma, não caia nessa roubada. Proteção. Senão você vai perder a peça rapidamente, tá? Proteção química também, né? Trabalhar com stain, com óleos, importante. Questão da fotooxidação, né? Então, a proteção, ela evita também a fotooxidação, muito importante a gente proteger, mais uma vez. Rachadura, como eu falei, sempre racha. Em locais onde a variação de umidade é muito grande, encher de argamassa, que é comum em algumas práticas de construção, pode favorecer essa rachadura. Outra questão, locais onde tem vento muito seco, na região do Cerrado aqui, lá para setembro o vento é muito seco, então não fazer obra em locais onde tem um vento muito seco. Se for fazer locais em obra que tem um vento muito seco, põe barra-ventos, planta bambu, faz alguma coisa, né? Proteção, porque senão ele vai rachar. Essa casa aqui foi feita por mim, foi feita num lugar onde tem um vento muito seco, e essas peças aqui, utilizando o medidor de umidade, estavam chegando aí a quase 1% de umidade, quase impossível de acontecer. Então, o vento seco no Cerrado é muito pesado. Rachou, a norma, teoricamente, não permitiria. Então, vamos instalar braçadeiras, né? Instalar braçadeiras aí. Outra questão de patologias, ordem projetual. Então, aqui a gente vê, por exemplo, uma ligação que esforçou o cisalhamento do bambu. Então, muito importante conhecer os tipos de ligações, saber o que funciona, o que não funciona. Não é igual madeira, é totalmente diferente madeira. Né? As ligações são diferentes. Não pode pegar um cara que está acostumado a trabalhar com madeira e botar ele para trabalhar com bambu sem dar uma capacitação, sem estar junto, né? Tem que estar junto. Então, detalhe de ligação, a concepção estrutural, o dimensionamento das peças, isso tudo pode causar colapsos, né, e patologias. Legal, gente. Para finalizar aqui, falando um pouquinho sobre o plano de manutenção. Então, eu costumo fazer nas minhas obras, sempre eu passo para o cliente um plano de manutenção. O que ele tem que fazer de quanto em quanto tempo, ok? Então, vou fazer uma obra e é importante avisar o cliente que em 1 a 2 anos nós vamos ter que fazer uma manutenção preventiva. E essa manutenção preventiva, ela consiste em reapertar parafusos, porque quando a gente vai usar o bambu, ele vai estar com umidade alta e ele ainda vai ter uma retração tangencial e radial. Então, muitos parafusos vão afrouxar. Então, nós temos que, depois de 1 ano, 2 anos, né, principalmente na região da seca, quando isso acontece muito rapidamente, reapertar parafusos, né, fazer reaperte de parafusos, e também recuperar as trincas. Eventualmente também vai acontecer trinca. É muito difícil você construir uma obra lá de, sei lá, 50 metros quadrados e não ter nenhum bambu trincado. É quase impossível isso acontecer. Então, o que eu deixo na mensagem aqui, galera, é
que para a gente desenvolver a cultura da construção com bambu, a gente precisa ter bastante critério. Tá? É um material fantástico, um material maravilhoso, um material que pode realmente trazer não só pelo uso dele em si, mas por uma consciência maior, né, do que é sustentabilidade, do que é trabalhar com material renovável, né, do que é preservar os recursos. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né, e cuidar para fazer obras que tenham proteção, tenham boa proteção, seja um tratamento bom, né, de qualidade, você consiga fazer um bom projeto, uma boa proteção, e é isso, para você ter realmente durabilidade aí na sua construção, tá? É isso, galera. Agradeço aí a atenção, tá? E era mais ou menos isso aí que eu tinha para dizer para vocês. Valeu, obrigado, professor Frederico, pela palestra, muito legal. Foi no tempo? Foi no tempo aí, não? Super Ainda sobrou um correto no pouquinho. tempo. Sobrou um tempinho ainda. Não, legal. Assim, tô à disposição aí se tiver alguma pergunta, né? Falar um pouquinho assim, a gente tem esses cursos de capacitação, né? Tanto online quanto presencial, nessa pegada aí de realmente a gente trabalhar com esse desenvolvimento das estruturas de bambu de forma segura e durável, né? Convido a vocês aí, já que você falou do ativar o sininho, né? Convido a vocês a visitar o canal, chama Bioestrutura, e ativar o sininho, né? E é isso, tá, gente? Estou à disposição aí para contribuir aí nesse desenvolvimento. Maneiro, professor, muito obrigado. Vamos ver as perguntas, Nada, então, que a gente tem lá no chat. A primeira pergunta da Thaís Roth. Frederico, grata por compartilhar tamanho conhecimento. O que você sabe sobre mini casas montáveis em habitações de interesse social? É possível realizar isso com os bambus roliços? Então, Thaís, olha só. A construção com bambu, ela se desenvolveu muito forte na Colômbia, depois que tiveram terremotos em 1999, 98, ali no começo dos anos 2000, teve um terremoto muito forte, e observaram que as casas que eram feitas com estrutura de bambu não colapsaram, e mesmo as que colapsaram, não mataram as pessoas, não caiu em cima da cabeça das pessoas, né? Então, a partir disso, começou a fazer um trabalho muito forte em relação a isso, a construção de casas sismo-resistentes em comunidades de baixa renda, né? Então, a Colômbia tiveram várias, eu visitei algumas, tiveram várias habitações, núcleos habitacionais construídas com bambu roliço, tá? Tiveram muitos erros e muitos acertos, aprenderam muito, né? Então, hoje, a Colômbia, ela detém uma tecnologia de construção de casas baixa renda muito poderosa. Inclusive, um dos principais aí atores está lá nas Filipinas, que é o Luiz Felipe. Luiz Felipe é um colombiano, engenheiro colombiano, e está lá desenvolvendo casas resistente a tifões, né, tufões e a terremotos. É um absurdo de casa, e casas lindas, tá? É uma empresa que chama Base Build, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. E tem sim, dá para fazer, sabe? Mas ainda está faltando, vamos dizer, a iniciativa de alguém propor isso. Eu acho que com a norma técnica agora publicada, as pesquisas vão começar mais, né? Os engenheiros, eu percebo que os engenheiros estão procurando mais, muitos TCCs de alunos de engenharia civil. Então, assim, eu costumo dizer que é o seguinte, quando você planta um bambu, qual que é a melhor hora de plantar um bambu? A o pessoal faz, qual que é a melhor hora de plantar um bambu? Há 6 anos atrás. Porque você estaria colhendo ele agora, né? Então, você tem que ter paciência, bambu é paciência. Primeira coisa é isso. Então, não adianta a gente correr, tá? A coisa está indo tranquilo e daqui a pouco vai pipocar aí de casas modulares
e de baixa renda, de alta renda, de média renda. Essa é o que vai acontecer, tá? Vamos para a próxima obrigado pela pergunta. resposta. É da Gilmara Palermo. Frederico, parabéns pela apresentação. Como é feito para controle de insetos após a construção pronta? Então, isso aí é uma dificuldade, viu? Uma grande dificuldade. Existem várias formas, né, que você pode usar mesmo os princípios que usa para madeira, inseticidas, ou fumo, né, fumaça. Então, tem um sistema que o pessoal usa muito em construções antigas, né, período colonial, que é fechar a casa e botar uma bomba, tipo uma bomba de veneno ali dentro e deixar aquilo ali impregnar na casa inteira. Bom, imagina a tristeza que é isso aí, né? Mas como é que eu faço? Sendo bem prático, tá? A gente já sabe nas pesquisas que os insetos vão primeiramente ali nos nós, tá? Então, a gente tem que fazer um furinho próximo do nó, tá? E injetar o veneno, né? Uma cipermetrina, pode fazer uma mistura de cipermetrina e DDVP, que são inseticidas, pode comprar um pronto, Pentox, existe alguns no mercado pronto, e você tem que dar um jeito de você aplicar por dentro do bambu, não adianta por fora não adianta nada, então tem que ser dentro do bambu, direcionado para o diafragma, que é a parte interna do nó, tá certo? Então, assim, resumindo, trate o bambu antes de construir. Ah, mas eu já construí e está dando bicho. Então é isso, vai ter que qualquer coisa, pega meu telefone que eu passo uma receitinha, vai ter que furar entre nó por entre nó, pertinho do diafragma do nó ali, e aplicar para ele poder espalhar e fazer isso de 2 em 2 anos, no mínimo, porque ele é volátil, esses inseticidas são voláteis, e eles se perdem, né? Eles somem. Tá? Então, assim, é uma coisa muito ruim. Então, trate o bambu. Por isso que eu falo assim, a melhor coisa que você tem é um bambu bem imunizado, bem tratado, tá? Existem vários tipos de tratamento para fazer. Só que o que se você procurar na bibliografia, você vai encontrar os tratamentos à base de sais de boro, ácido bórico e bórax ou octoborato, de formas diferentes de aplicação, mas que são os sistemas que são consagrados no mundo e de baixa toxicidade, que é o mais importante. Quem quer construir com bambu não quer, desculpe assim, o eucalipto, mas o eucalipto tratado com arsênio, né, CCA, vira um componente químico tóxico. Você não pode queimar, você não pode descartar na natureza, você não pode fazer nada com aquele resíduo. Ou seja, tratar com autoclave, legal. Tratar ripa com autoclave para uso externo, legal. Mas a gente tem que ter assim, um pouco de cuidado, né? Não vejo problema em tratar com CCA, né? Tratar o bambu com CCA, não vejo problema, mas tem que ter um cuidado, tem que ter um certo cuidado. Assim como o eucalipto, né? Obrigado, professor, pela resposta. Estou vendo que está chegando bastante pergunta agora, vamos ver, vamos para a próxima. Da Germana Rocha. Pergunta, considerando o grau de iconicidade do colmo de bambu para estrutura, qual espécie possui grau mais próximo de 1%? O guado angustifolia ou o Dendrocalamus asper? Então, quando a gente fala da conicidade, no caso, geralmente esses bambus que a gente tem no Brasil, né, que a gente usa mais, que é o Dendrocalamus asper, o Phlostotax edulis, o guado angustifolia, são bambus que têm conicidade alta na parte apical. Então, se você usar, por isso que a gente gosta de usar ali a parte média e basal no máximo. Nunca vai chegar no 1%, muito difícil chegar no 1%. Agora, se você pegar a parte apical desses bambus, aí sim, todos vão chegar a mais de 1%, tá? Então, assim, mais uma vez falando, se você usar a parte basal e média, você vai estar dentro desse limite, tá? E lembrando, gente, que para que serve a norma, né? A norma serve para respaldar um cálculo estrutural, certo?
Mas a gente não vamos ser aqui, vamos dizer, puritano, de achar que, por exemplo, estruturas de madeira, ao longo dos séculos aqui no Brasil, se a gente tiver 1% de estruturas que foram calculadas, é muito. Né? A maioria das estruturas foram construídas por carpinteiro, certo? Então, assim, nada impede, eu sou super a favor da autoconstrução. Acho que as pessoas têm que aprender mesmo. Aprender, todo mundo tem que aprender. Eu defendo que qualquer pessoa pode aprender a construir com bambu, qualquer pessoa. Lógico que não é de um dia para o outro, exige prática, exige um pouco de estudo, principalmente a prática. Agora vai construir uma coisa, vai começar a usar em vãos grandes, né, estruturas treliças, não sei o quê. Aí, eu acho que tem que, sim, que buscar um cálculo estrutural, uma verificação, tá certo? Então, assim, quer fazer autoconstrução, vamos trabalhar coisas pequenas, coisas que não tenham risco. Legal? Avancei um pouquinho na resposta aí, mas... Nada. Legal. Pergunta do Lucas Ferreira, um dos nossos mediadores. A norma construtiva peruana para gado pode ser aplicada a outros bambus, como Dendrocalamus asper e a Philostachys, para que se possa fazer os cálculos estruturais? Legal, os nomes difíceis, né? Ainda bem Demais. Ainda bem que vocês estão acostumados aí na Florestal, né? Ele fala uns nomes difíceis também. Só fazendo um parênteses antes de responder a pergunta, é interessante esse desenvolvimento da cultura do bambu, que ele já está começando com nomes científicos, percebe? Então, as pessoas que estão interessando na construção com bambu já estão... Se você perguntar qualquer bambuzeiro, ele vai saber os nomes científicos. Né? Diferente, por exemplo, da madeira, que só engenheiro florestal que conhece o nome de científico de madeira. Né? Então, falando um pouco da norma peruana, né? E a norma peruana e colombiana que trabalham com guarda. Então, se a gente pegar a média que eles trabalham, eles são super conservadores. Então, por exemplo, a densidade do bambu, ela vai variar entre 700 e 900 quilos por metro cúbico, tá? Modo de elasticidade vai variar entre 10 e 30 mil, né, MPa. Então, quando a gente vai na norma colombiana, a gente vai pegar ordens de 700 quilos por metro quadrado, ou por metro cúbico, que já é uma densidade, né, mais baixa, e módulo de elasticidade entre 6 e 9 mil. Então, assim, você já começa a trabalhar com, vamos dizer assim, parâmetros ultra conservadores. Então, se você usar a norma colombiana para trabalhar com asper, você vai estar sendo super conservador, tá? Então, eu recomendaria, sim, a gente esperar um pouquinho essa norma nossa, ou trabalhar com a ISO, tá? No entanto, por exemplo, para as ligações, a gente não tem ensaio de ligações ainda, né? Ligações básicas de boca de peixe, boca de 45. Então, a norma colombiana já traz as informações. Então, é bom trabalhar com aquelas informações da norma. À medida que a gente for fazendo os ensaios de ligações aqui, aí a gente pode ir retroalimentando e começar a usar os bambus aqui, tá? Mas, respondendo a sua pergunta, dá sim, super conservadora e excelente norma, né? Tanto a peruana quanto a colombiana, que são muito parecidas. Obrigado, professor. Vamos para a próxima pergunta, da professora Gilmara, da Rural, sua professora de Tecnologia da Madeira e de Produtos Florestais na Madeireira. Luiz Palermo, na verdade, do INCRA, que ela mandou. Com relação à manutenção periódica da estrutura de bambu, qual seria essa periodicidade de reaplicação de preservantes, né, strains e vernizes? Legal, Luiz. Luiz, pela experiência prática, né? Então, a gente fez um estudo agora junto com o André, então formou, inclusive, na Florestal da UNB, e fizemos um estudo de patologia, um estudo bem bacana, que foi o TCC dele, tá? Então, eu tenho muitas obras prontas e acompanho muito isso. Então, eu posso dizer o seguinte, que se você fez a imunização correta, tratou, né, contra principalmente insetos, tá? Qual inseto? Porque o fungo, se você proteger bem, tirar do chão, né, fazer as sapatas, tirar do chão, cobrir bem, você não vai ter a umidade
da água, e isso vai reduzir muito a questão de fungos. Então, se você, internamente, por exemplo, você não precisa dar manutenção, tá? Eu tenho obras prontas que você entra ali onde está totalmente protegido, que já está 15 anos sem nenhuma manutenção, a não ser um pano úmido ali para tirar poeira. Já as peças que estão tomando sol, chuva esporádica, né, chuva de vento, sol, eu aconselho de 2 em 2 anos fazer uma aplicação de stain, tá? Também pode utilizar um óleo de linhaça, por exemplo, para evitar aquele rache. Então, épocas, por exemplo, vai começar uma seca muito forte, você tem um vento seco muito forte, dá uma demão de óleo de linhaça, pelo menos nas peças que vão receber vento, tá? Então, manutenção aí de 2 em 2 anos. Quanto mais você proteger, menor vai ser o período de manutenção, tá? É diretamente proporcional. Protegeu, menos manutenção. Obrigada pela resposta. Vamos para mais uma pergunta? É do Alessandro Drier. Sobre os encaixes, qual a sua avaliação sobre ele de outros materiais, além do metal, como PVC, outras madeiras ou mesmo somente como encaixes? Eu acho super válido. Só para você ter uma ideia, o Marcelo Rio Branco, que é o criador das pirâmides do Integral Bambu, não sei se vocês conhecem, né? Nosso grande mestre, que não gosta de aparecer de jeito nenhum, fica lá só inventando e desenvolvendo coisas incríveis, mas não gosta de aparecer, gosta de ficar lá no meio do bambuzal. Ele desenvolveu uma ligação fantástica, que é borracha de câmara de ar, né? Depois pegar uma lona, tipo banner, ou uma lona branca, uma lona de PVC, né? Falou de PVC, e envolver essa borracha, porque a borracha seca, né? Envolve ela, vem com o soprador e faz tipo um exoesqueleto em cima da borracha. Essa ligação adquire uma resistência absurda. Gente de 200 quilos pulando em cima da pirâmide, a ligação não rompe. Então, assim, como é que ele chegou nessa ligação? Experimentando, né? Eu não tenho parâmetro de cálculo, inclusive já falei para ele que eu quero fazer uns ensaios dessa ligação. Mas ele experimentando, botando gente pesada, pulando, fazendo tudo. Então, assim, existe como calcular qualquer tipo de ligação? Existe. Existe como ensaiar? Existe. Mas enquanto você não faz isso, você pode, pela experimentação, né, fazendo prova de cargas com você mesmo, como diz, chegar numa conclusão que aquilo é eficiente. Mas é importante também ver a durabilidade. Se você quer estruturas de longa duração, quanto tempo aquilo vai durar? Por exemplo, as ligações de PVC, que o pessoal faz muito para geodésica, muito legal, muito bacana, muito maneiro mesmo. Algumas restrições seria basicamente que ela é muito flexível. E o vento muito forte em cima dos domos, ele vai romper justamente na ligação. O que ele vai fazer? Ele vai ficar muito flexível, ele vai fazer isso aqui, ó, vai comprimir as barras, vai romper por compressão no vento externo. Então, a ligação dos domos é importante ela ser mais rígida, no sentido dela não descer, tá? Então, dependendo do tamanho do domo, para domos pequenos, legal. Agora, para domos grandes, o PVC já não funcionaria bem. Porque você não consegue um PVC com parede de 5, 6, 7 milímetros que você possa dosar, né, para resistir àquele esforço que você faz, tá? Mas sou super a favor, acho que a gente tem que inventar ligações, essa do Marcelo Rio Branco, ligação de baixo custo, fantástica, maravilhosa, e que funciona muito bem, que é 0,800. Maneiro. Legal. Não sei se tem mais alguma pergunta, se vai dar tempo de fazer mais alguma. Eu teria um monte de pergunta para fazer aqui, mas eu não sei se pelo nosso tempo. Já tá as felicitações, ó. José Luiz, parabéns, obrigado pela palestra. Obrigado, gente. Da Germana Rocha, Fred, parabéns, mais uma palestra maravilhosa, com muita informação importante. Da professora Kate, ó, parabéns, Frederico, novamente, uma excelente palestra ministrada por você. Obrigado, Kate, grande abraço. Da Elia Aparecida Martins Morales, sensacional, parabéns e obrigado, Frederico. Legal, Ellen, saudade aí, viu? Franciomara Hernandes Parada, alto nível professor,
te vou invitar à Venezuela. Mega U, parabéns. Muitas graças. Maneiro, professor. Legal, gente. Muito bom. De novo, Legal. agradeço por você participar do evento, pela essa palestra incrível. Muito obrigado. E se você quiser fazer alguma consideração agora final, fica à vontade. Bom, agradecer aí a todos vocês, né, pela organização, muito legal, adorei, tá? Adorei participar aqui, sempre um prazer muito grande poder compartilhar e aprender. E estou à disposição aí sempre, tá? Quem quiser pegar o meu telefone aí, é fácil de adquirir. Lembra de ativar o sininho lá no canal. Isso aí. Mas a gente tem muitos vídeos lá legais. Pode chegar lá. Mas muito obrigado, tá? Obrigado a Kate e a todos aí que organizaram esse evento muito legal. Nós te agradecemos, professor. Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado.